O Apóstolo, segunda parte, capítulo 18. Hélade. Já não existia a Atenas de Péricles, Sócrates e Sófocles. Entre os pórticos pintados da Ágora, os discípulos de Zenão ainda discutiam os problemas da vida e da morte, empregando o método socrático de perguntas e respostas. Mas os estoicos já não se sentiam muito presos às antigas crenças, e o alimento de sua filosofia era retirado da fonte rasa de suas inteligências. Desta forma, as lições ensinadas na Stoa, embora versando sobre os mais elevados impulsos do homem e concebendo teoricamente uma suprema moralidade associada à imortalidade da alma, não acarretavam deveres morais para o indivíduo. Os sofistas que, com sua hábil dialética, criavam e destruíam facilmente mundos, haviam reduzido o gênio grego a uma impotente imobilidade. Condenaram o espírito helênico a estéreis repetições. Era como se forçassem Apolo a guiar seu carro de fogo num círculo fechado. Naqueles tempos, os deuses já não eram belos e sábios, fortes e harmoniosos, mas a beleza, a sabedoria, a força e a harmonia se haviam, como puras abstrações, transformado em deuses. Na Acrópole, a obra-prima de Fídias despertava mais admiração do que a deusa que ela representava. Paulo foi ao mercado de Atenas anunciar o Messias aos gentios. A grande ágora, cercada de colinas, templos e cidadelas, começava na Porta Piraica, estendia-se por toda a rua Piraica ao longo da base da Acrópole e ia terminar do outro lado do Areópago. Uma parte da ágora rodeava o Areópago, que era um rochedo alcantilado tendo em cima uma esplanada. Uma escada estreita e sinuosa, talhada na pedra, levava até o alto. Ao redor da esplanada enfileiravam-se os bancos de pedra dos juízes, pois era ali, naquela colina chamada Campo de Marte, que se reuniam os anciãos e juízes de Atenas. De acordo com a tradição, o primeiro julgamento ali efetuado fora o de Marte, deus da guerra, que praticara um horrível crime contra a deusa Afrodite, sua irmã. E desde então os atenienses destinaram a colina às sessões de seus conselhos e tribunais. No sopé, em torno de uma gigantesca estátua de Mercúrio, era que se achava o principal mercado de Atenas. Esse mercado pouco se diferenciava dos outros da antiguidade, com suas estreitas ruas de bazares cobertos de panos ou de ramos trançados de oliveiras, de pequenas oficinas de pedra e de barracas. Subia-se para ali por uma escada de estreitos degraus. Em todo ele enxameavam artífices e mercadores. Os artífices tinham as oficinas perto das lojas onde vendiam seus produtos. Havia ourives, prateiros, tecelões, alpercateiros, vendedores de panos e de vestiduras completas como túnicas e véus, perfumistas ao lado de oleiros e vendedores de vasos ou de alho e cebola. Os vendedores de escravos apregoavam alto, em voz cantada, as qualidades de sua mercadoria humana. Via-se ali uma etíope retinta, de pé sobre um cepo, indicando-lhe os grandes seios. O vendedor dizia que aquela mulher concebia filhos fortes, cada um era um verdadeiro Hércules. Toda uma geração de gladiadores já havia saído de seus flancos. E ainda não se achava estéril. Seus pujantes seios podiam nutrir outra geração de lutadores. Sobre outro cepo, achava-se em evidência um jovem, Adonis, nu, de avantajadas proporções. O vendedor passara-lhe azeite para a carne brilhar como metal.
Moças escravas com as cabeças enfeitadas de coroas de violetas e alvas margaridas postavam-se em círculo como uma coroa de flores humanas. Na Rua do Rei, assim chamada em memória do antigo rei Arconte, criatura mitológica metade peixe, metade homem, eram exibidos os produtos dos escultores e dos trabalhadores de metais, que principalmente consistiam em imagem dos deuses e deusas de Atenas, feitos de vários materiais. Sobrepujando todas as outras, viam-se as efígies de Palas Ateneia, protetora de Atenas, grosseiras reproduções da célebre estátua de Fídias da Acrópole. Em segundo lugar, em popularidade, estava Deméter. Em terceiro, Minerva, a deusa da fecundidade. Eram numerosas as estátuas de Apolo e de Hércules, pois deviam figurar em todas as escolas e ginásios. Os ricos as adquiriam para colocá-las nos quartos dos filhos, para servir-lhes de ideais de força e de beleza. Também tinham grande saída as reproduções de Afrodite e de Baco, o deus do vinho e do teatro. O mercado de Atenas, à sombra do Areópago e sob a gigantesca estátua de Mercúrio, assemelhava-se, portanto, a todos os mercados do Antigo Oriente. Mas havia uma diferença. Eros criara o mundo do caos e o amor era o criador da vida. Atenas estava cheia de mocidade e de amor, perdurava em sua glória antiga, recebia dádivas dos ricos de todas as terras em atenção ao seu passado e aos seus estudantes. Era a Jerusalém do mundo pagão. A nobreza de Roma e das províncias, que queria ver os filhos seguirem carreira, quer na política, quer no exército, quer na administração imperial, mandavam-nos frequentar as escolas dos sábios de Atenas. Se um advogado queria grande clientela, se os doutores e mestres aspiravam colocar-se numa universidade e se os atores ambicionavam ficar célebres, sabiam que era requisito essencial ganhar fama em Atenas. Deste modo, a cidade estava cheia de seus próprios estudantes e dos estudantes e professores que já haviam terminado o curso em outras terras. Até no mercado, o visitante observava a natureza especial daquela cidade universitária. Jovens estudantes apinhavam-se em torno das forjas dos fabricantes de espadas e com os olhos e mãos experientes examinavam as flexíveis lâminas, o som que produziam e se derramavam em louvores entusiásticos ao verem alguma espada de qualidade excepcionais. Aqui e ali formavam-se círculos e esgrimistas improvisados davam-se mútuos combates. Outros estudantes se aglomeravam em frente às lojas dos vendedores de mantos, aprendendo a arte difícil de lançá-los sobre o corpo, de modo a apresentar as mais harmoniosas curvas e dobras. Uma loja de óleos e ungüentos aromáticos atraía um grupo particularmente grande de estudantes. O vendedor, um grego asiático de Antioquia, jurava por todos os deuses do Olimpo que seus óleos e perfumes tinham o poder misterioso de despertar o amor das mulheres, excitando-lhes a tal ponto o desejo e os zelos que sua mera intensidade bastava para ocasionar a gravidez. Para presentearem suas últimas amantes, os moços procuravam as lojas de tecidos de cores e as dos ourives e prateiros. Coisas vulgares misturadas com outras preciosas. Ao lado dos vendedores de talismãs de amor, estavam os vendedores de hortaliças, peixe seco e odres de vinho. Mas todas essas coisas se destinavam com frequência aos mesmos fins, como elementos necessários a um banquete. Grande era a procura de flores, frutas, ervas, especiarias, cana-de-açúcar, sementes de mostarda, mirto, damascos, sementes de mamono para fazer óleo
e, para adorno, grandes ramos de delicados ciclamens de todas as cores, com pétalas semelhantes a línguas de gatinhos. Hastes amarelas de mimosas sensitivas, flores vermelhas, róseas e brancas de eloendros, orquídeas com a forma de sandálias femininas, de línguas de animais, de seios e de pequeninas ânforas de néctar dos deuses. Nas bancas de flores havia um tumulto de coloridos que iam desde o pardo escuro até o vermelho sanguíneo, desde a cor de canela até o flamante açafrão. Tudo isso para os moços, que pagavam liberalmente a fim de fazerem coroas para pendurarem às portas de suas amadas. Quanto às pessoas de mais idade, com propensão a coisas mais sérias e dotadas de mais saber, encontravam-se de preferência nas lojas de livros e papiros. Sentados em esteiras e protegidos por toldos da luz do sol, escravos letrados molhavam as finas pontas de seus lápis de metal em tintas de cor, copiando os manuscritos palavra por palavra. Um leitor as ditava do alto de um púlpito. O dono da loja pendurava as folhas escritas de papiros, resultado do trabalho dos copistas, e os candidatos a compradores, doutores velhos de cabeças calvas e moços de revoltas cabeleiras, se reuniam em frente delas. Nessas ocasiões, entretinham-se a examinar o texto clássico de alguma obra antiga, não se contentando em ouvir maus atores e piores mimos recitá-las. Em frente de uma das livrarias, o dono pendurara várias folhas de uma comédia de Aristófanes, e viva discussão se travava entre os estudantes e os doutores sobre o eterno tema da atitude desse antigo escritor para com os deuses e os heróis da mitologia grega. A discussão era animada, mas, segundo parecia, sem inquinar o mérito do escritor, pois os doutores que defendiam a tese de que Aristófanes era um blasfemador eram sofistas. Por isso, depois de haverem vencido nesse ponto, mudaram de atitude, declarando que a blasfêmia era a mais elevada forma de louvor aos deuses. O único resultado da discussão foi que um curioso que a ouvia já não podia, no fim, saber quais dentre os que discutiam eram a favor de Aristófanes e quais contra ele, uma vez que os que começaram a defendê-lo manifestavam agora a opinião de que, tendo ele ridicularizado o grande deus Baco, patrono do teatro, e portanto deus da alegria, e menosprezado as proezas de Hércules, sua influência sobre a juventude só poderia ser prejudicial. Tal era o mercado na Ágora de Atenas, mas isto era só uma parte da Ágora. Desde a estátua de Mercúrio, uma alameda de colunas atravessava sua segunda metade, que ficava na base da Acrópole. Ao penetrar naquele lugar, o forasteiro se perdeu entre uma confusão de templos, altares e estátuas que se sucediam pela encosta e pela escada até o majestoso templo do cimo. Havia rivalidade entre os deuses no tocante à beleza de seus templos e altares. Semelhantes emulações existiam também entre os heróis, poetas e guerreiros. Todos os governantes queriam ver sua estátua entre as imagens e altares divinos da Ágora. Os generais romanos que conquistaram Atenas trataram essa cidade com um respeito e consideração que não tiveram para com qualquer outra das províncias. Também emulavam em doar edifícios a Atenas. Não só os mais poderosos governantes como Júlio César ou Antônio, como os de menor envergadura, procuravam liberalizar-lhe templos, estátuas, colunas e pórticos. Era prova de uma alta cultura os governantes esmagarem com impostos seus súditos em benefício da beleza de Atenas. O tirano judeu Herodes aspirara à honra de presenteá-la com algumas de suas construções, mas não chegou a realizar esse desejo,
nem teve sua estátua na ágora. Mas um de seus antecessores, o sumo sacerdote Hircano, teve este singular triunfo. Sua imagem figurava entre os dos estadistas, heróis, poetas e legisladores atenienses. Pouquíssimas orações se faziam nos templos de Atenas. Podia-se, em verdade, afirmar que havia mais templos do que sinceros crentes. Paulo vagueou solitário e assombrado naquela parte da ágora. Via templos e altares que, assim como os que contemplara no percurso de Pireu a Atenas, o faziam pensar num cemitério de deuses. Lia as suas inscrições. No pedestal da estátua de Mercúrio, viu esta: segue avante e não pratiques o mal. Uma segunda exortava: não traias a teu amigo. Contemplou as cerimônias que se faziam sem assistentes nos templos de Dionísios Baco, de Apolo e de Jânua de Dois Rostos. Seus instintos israelitas o faziam voltar a cara à beleza da arquitetura e imponente severidade de linhas das colunas dóricas que suportavam os templos. Seu coração se enchia de cólera e zelo ardente por Deus, e dizia consigo: eles têm entre as divindades um Deus Pai, uma deusa Mãe, deuses filhos legítimos, deuses filhos bastardos e deuses que perseguem as filhas dos homens, mas nenhum deles é capaz de falar ou de ouvir. Aquela escadaria sagrada levava à Acrópole, no cimo do monte. Os templos naquele lugar pareciam ter sido talhados na rocha primitiva. Majestosas colunas abriam-se ao alto em tufos de folhagens e por entre os templos entreviam-se pedaços da base rochosa sobre a qual se erguiam, e às vezes não se podia saber quais os feitos por Deus e quais pela mão do homem. A espaços, um rebordo saliente parecia uma onda solidificada de pedra, mas não prejudicava o aspecto dos terraços, das linhas harmoniosas e das paredes e colunatas. As paredes de um belo templo eram muitas vezes prolongamentos da rocha, sugerindo a ideia de que dela surgiam por si mesmas. O apóstolo passou pelos templos de Afrodite e de Vulcano, aninhados em recôncavos da rocha. Enquanto subia os largos degraus de mármore que conduziam ao vértice, sentia-se observado por legiões de estátuas de poetas, tiranos, heróis, estadistas e deuses em todas as atitudes. Mais ao alto, só uma deusa dominava em frente do glorioso Partenon. Era Palas Ateneia, a protetora de Atenas. Sua portentosa imagem, de quase 20 metros de altura, sentava sobre uma larga plataforma sustentada por colunas. Rodeava a deusa uma legião de deuses cujas imagens mal atingiam seus joelhos, e o capacete de 3 pontas brilhava em sua cabeça, dominando a Acrópole, a cidade, o mar Egeu e o pensamento grego. Suas feições talhadas em marfim pela mão magistral de Fídias não apresentavam traços de feminilidade. Nelas não se via o leve e sedutor sorriso da deusa Afrodite. Palas Ateneia era severa e justa. Devotava-se ao útil e ao necessário. Era a deusa da ciência e da experiência. Em suma, da sabedoria. A natureza dos domínios que governava não era indicada em seu corpo pelas formas arredondadas da maternidade, nem pela atitude altiva do colo. Sendo eles apenas os da sabedoria, mostravam-se no brilho de seus grandes olhos penetrantes. O mestre a revestira de um longo e pesado manto de ouro, cujas dobras lhe caíam em cascatas sobre o peito, os quadris e os joelhos, chegando até os tornozelos de marfim. Em certas ocasiões a cobriam com outros mantos, mas naquele dia estava com o áureo manto de Fídias.
Seu escudo de ouro, que cintilava ao sol, era enfeitado com cenas de batalhas. Empunhava comprida lança de ouro e com o outro braço sustentava a imagem de Tic, que lhe apresentava a coroa de oliveira dos vencedores. Sentindo certa inveja de Esculápio, o filho de Apolo, que descobrira a cura de muitas moléstias, a deusa ordenara que uma serpente gigantesca, símbolo da medicina, ficasse enrodilhada a seus pés. A serpente ali estava, com suas espirais de ouro mostrando a língua afilada, e os cavalos empinados de seu áureo capacete simbolizavam a rapidez do pensamento, seu atributo particular. Atrás ficava o mais belo edifício de Atenas, a mais perfeita e harmoniosa realização humana em matéria de arquitetura, o Partenon. Sua beleza não era devida ao cortejo de deuses gravado nas frisas, mas à suprema simplicidade de sua forma. Nenhuma linha supérflua lhe prejudicava o conjunto. Tudo o que nela havia era o que exigia a perfeição artística e próprio a satisfazer a humana sede de beleza. A serena austeridade do monumento fazia pensar no tranquilo murmúrio de um regato. Não lembrava o rumor de colossal cascata, mas o marulhar de águas claras à sombra de densos ciprestes. A majestade das colunas dóricas, postadas como guardas em torno do edifício, não incutia temor. Mostrando-se contra o fundo de quadro da alva fachada marmórea, pareciam acenar aos passantes para se irem acolher à sombra dos mantos das efígies femininas, a fim de se identificarem com a harmonia que dimanava delas. Em frente da gigantesca estátua de Palas Ateneia achava-se um pequeno judeu, Paulo, o apóstolo, conhecido em Israel como Saulo, fariseu e filho de fariseu. Seu olhar estava erguido para a deusa. Para ele não era deusa e nem mesmo demônio, pois não acreditava em deuses e deusas. Cria no Deus único de Israel, nesse Deus que enchia o universo, cuja glória estava em toda parte e que não podia ser encerrado numa estátua nem expresso por palavras. No Deus que dissera: Eu sou o que sou. Todas as coisas, com exceção dele mesmo, eram a criação de suas mãos. Quanto à imagem morta de ouro, erigida pelos cultos atenienses como sua deusa, era a criação de uma das criaturas daquele Deus único. A matéria de que a estátua fora feita era sua criação, e a imaginação que a gerara, o gênio artístico que a delineara, que lhe comunicara a sua expressão altiva, bela e severa, eram dádivas de Deus ao artista. Nesse sentido, a deusa que via em frente não era uma abominação como outras pessoas julgavam, pois nenhum poder possuía. Não era usurpação da divindade, pois os que criam na sua divindade limitavam-se a transferir para ela a sua concepção estreita do divino, baseada numa vaga intuição do Deus vivo e único, que em sua cegueira não viam. Assim, em vez de adorar este, adoravam a criação de uma criatura de seu Criador. Seus deuses são de prata e de ouro, são a obra de suas mãos. Têm bocas, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm narinas, mas não podem cheirar, seus membros não têm movimento e suas gargantas não produzem sons. E dirigindo-se mentalmente à estátua, o apóstolo disse consigo: O ouro será teu mau espírito e a causa de tua destruição, ó deusa de Atenas, pois incitará os homens a te despedaçarem e fundirem. E, apesar de toda a tua glória e força, sentir-te-ás indefesa contra eles. À proporção que os raios de sol se tornavam mais fortes, o brilho do áureo manto de Ateneia ficava mais vivo. As longas pregas perpendiculares que caíam como cascata de fogo punham em relevo a altura da imagem.
O alvo marfim do colo assumia a pálida tonalidade de uma pele viva. De pé, com a lança e o escudo, parecia uma gigante viva, um poderoso demônio feminino descido do Olimpo. Os deuses da frisa do templo que ficava para trás assumiam igualmente uma aparência de vida como a despertarem do sono em que o grande artista os mergulhara. Bem despertos agora, pareciam encarar irados o apóstolo que lhes trazia sentença de condenação na sua mensagem. O onipotente Zeus erguia colérico o gigantesco rosto barbado e encimado de densos cabelos, e seu semblante perdera a serena indiferença olímpica. Até as colunas dóricas que vigiavam e suportavam o templo, já sem a harmoniosa calma e simplicidade de suas linhas, pareciam avançar cerrando fileiras em defesa da majestade do Olimpo que aquele judeu ameaçava. Mas o judeu se mantinha calmo e, encarando os deuses fito a fito, continuava a dizer mentalmente: e vossos templos se tornarão desertos, as colunas serão utilizadas para suportar os tetos das casas do verdadeiro Deus, e o nome do Deus de Israel, por meio de seu santo servo, o Messias, soará gloriosamente em cânticos de um a outro extremo do mundo. Reinava quietude na Acrópole. Os raios do sol agonizante banhavam as colunas, as fachadas e as escadarias dos templos. As rotas sandálias do apóstolo estavam descendo entre templos e deuses os numerosos degraus de mármore. Sua sombra se projetava nos altares que pareciam assustar-se com o som severo de seus passos. E, enquanto o judeu estrangeiro descia para a cidade, os deuses observavam distanciar-se a sua figura frágil, curva, de enorme cabeça. Além do som de suas pisadas, só se ouvia àquela hora, na Acrópole, o tilintar das campainhas que os sacerdotes tocavam à entrada dos templos para os fiéis se lembrarem de seus deuses. Súbito, o mensageiro estacou, ao ver em frente de um dos deuses um jovem casal de mãos dadas, dirigindo-lhe suas preces. Aos pés do deus estava uma coroa de flores. O moço cantava o hino de Cleanto a Júpiter. Suas palavras eram familiares a Paulo, que muitas vezes as ouvira em outros lugares. Tu, o mais louvado dos deuses, ó tu, imortal Júpiter, soberano da terra e do céu que a recobre, és a primeira grande causa e tuas palavras são as leis da natureza. Diante de teu trono, nós, os mortais, nos inclinamos humildemente, pois somos de tua semente, e só a nós, os humanos, é dado dirigir súplicas ao céu. Ó Deus de Israel, disse o apóstolo consigo, quão perto de ti estão os homens. Tateando entre as trevas, acertarão com o caminho que leva a ti. Em ti somente é que os homens pensam ao recitarem suas preces, e a ti somente se aplicam suas palavras de louvor. Volta teu rosto para eles, ó Deus, que verás como estão famintos de ti. Volta-te para eles e restabelece teus vínculos com eles, por intermédio de teu santo servo Yeshua, o Messias, que enviaste ao mundo como Salvador da humanidade. E nesse momento viu claro, mais claro do que nunca, que Deus volvera seu semblante para o homem. Tornou-se-lhe mais evidente em Atenas, na Acrópole e no meio dos ídolos. No mundo inteiro fora aquele lugar o escolhido para um sinal. Do seu incognoscível, Deus mostrara um vislumbre da verdade. Estabeleceram um limite, marcaram uma hora para o julgamento por intermédio do Messias que elegera. Anoitecia a hora em que Paulo reentrou na ágora. Os altares, as imagens e as colunas ficaram amortalhados nas sombras do crepúsculo. Mas na ágora reinava grande movimento. Multidões de pessoas se dirigiam para a muralha oriental da Acrópole, levando archotes para alumiar o caminho. Aqui e ali, raras lanternas penduradas em bambus
brilhavam como estrelas. Os moços daquela multidão caminhavam de mãos dadas e ao compasso dos sons de flautas. Às vezes, uma liteira onde ia reclinado algum dos conselheiros de Atenas abria caminho por entre o préstito, precedida de arautos que gritavam o nome do homem importante que exigia passagem. Havia também mulheres de véus com espessos mantos rodeadas de servidores. Toda aquela gente demandava o teatro de Dionísios, que ficava junto à muralha, ao lado oriental da Acrópole, para assistir à representação da peça Édipus Rex, de Sófocles, cujo papel principal era desempenhado por um dos célebres atores de Atenas. Mudando o rumo de seu passeio, Paulo deixou-se arrastar por aquela multidão. Antolhava-se-lhe que toda a população da cidade se dirigia para o anfiteatro. As arquibancadas regurgitavam de moços e velhos e, embora o anfiteatro fosse espaçoso, não havia lugar para todos os que desejavam assistir ao espetáculo, o que ocasionava ferozes disputas de lugares, na maioria entre os escravos que acompanhavam seus senhores. Em vão procuravam manter ordem os porteiros, sacerdotes de Dionísios, com belas barbas encaracoladas e vestidos de alvos mantos. A multidão se comprimia à porta do teatro e maior do que o número dos que entraram era o dos que não acharam lugar. Foi empurrado por uma violenta onda de povo que Paulo entrou no teatro. Estava ansioso para assistir à tragédia. Já a conhecia, bem como outras muitas obras-primas do teatro antigo desde seu tempo de estudante em Tarso. E também sabia que, dentre todas as grandes tragédias gregas, aquela era a que mais perfeitamente fazia compreender o modo por que os gregos encaravam a vida. Nos bancos de pedra mais vizinhos da arena estavam os principais cidadãos de Atenas. Mais abaixo, ao redor do trono vazio reservado a Dionísios, que ensinou a alegria e os jogos aos homens, via-se um grupo de seus sacerdotes. Havia a crença popular de que Dionísios assistia a todas as peças, proferindo julgamentos sobre o mérito da representação. Nas bancadas mais altas comprimiam-se cidadãos comuns, fazendo grande algazarra a gritarem coisas para os amigos por cima das cabeças dos espectadores, e por vezes atirando-se mutuamente as suas coroas de flores. Na arena aberta estavam os atores e o coro de velhos, alguns com trajos de vivos coloridos e traziam nas mãos as máscaras que iam usar no desempenho de seus papéis. A plateia olhava com grande interesse os atores e, ao reconhecer os seus prediletos, os aclamava como se estimulassem gladiadores antes da luta. Outros atores, que haviam perdido a popularidade nos últimos tempos, eram acolhidos com vaias antes de porem as máscaras para representarem. Os sacerdotes de Dionísios tocaram as trombetas, e a este sinal a algazarra da assistência se acalmou gradualmente. Depois de demonstrações de viva alegria, os espectadores se tornaram sérios e atentos, pois aquilo a que iam assistir não era uma simples representação teatral, mas também uma cerimônia religiosa. Mesmo antes que nascesse Édipo, filho do rei e da rainha de Tebas, os deuses lhe traçaram um destino terrível e imutável, o de ser assassino de seu pai e marido de sua mãe. Por que devia ser assim? Perguntou Paulo a si mesmo. Teria aquela peça a finalidade de melhorar o caráter, fortalecer a fé e iluminar a alma do príncipe Édipo, a exemplo do que sucedera com Jó, para ele por fim triunfar espiritualmente contra a adversidade? Absolutamente não. Fora essa a intenção do Deus judaico. Mas os deuses do Olimpo não pré-estabeleceram aquele futuro horrível para o nobre rei de Tebas e seu filho não nascido por qualquer motivo que se relacionasse com seu culto, e sim por mero divertimento.
Conhecendo por um oráculo esse decreto do destino ou dos deuses, os reis de Tebas fizeram o possível para evitar que ele se cumprisse. Preferiam sacrificar o filho a vê-lo passar por aqueles horrores indescritíveis no futuro. Mas foram impotentes, e não eles somente, os deuses também se sentiram impotentes para evitarem o desenrolar dos acontecimentos que eles próprios decretaram. Os assistentes conheciam aquela história. Mesmo assim, ao assistirem de novo à representação da obra-prima do grande dramaturgo, sentiam a impressão de a ela assistirem pela primeira vez. Retinham o fôlego ao suceder-se dos episódios. Viram primeiro as calamitosas consequências da culpa de Édipo, a peste que assolou a cidade de Tebas, pois aquele destino se realizara, sem que soubesse por quê, sem a participação de sua vontade. Édipo cumpriu à risca os ditames do oráculo. Matou o pai e casou com a mãe, tendo com ela 2 filhas. E agora os deuses exigiam vingança dessa culpa. O primeiro castigo foi a peste de Tebas, e Édipo, ignorando a causa dessa calamidade, esforçou-se para descobrir o ato criminoso que provocara a cólera dos deuses. Sabedora do resultado a que a descoberta da verdade o levaria, sua mãe e esposa em vão o procurava dissuadir dessa indagação. A mãe: não o faças, rogo-te. Édipo: não é possível, preciso descobrir a verdade. A mãe: pelo amor de ti próprio, desiste, digo para o teu bem. Édipo: esse teu bom conselho impacienta-me. A mãe: ai de ti, ó vaso partido. O desfecho aproximou-se com a velocidade de uma seta. Não conseguindo que ele se conservasse numa feliz ignorância, a mãe suicida-se. E o nobre Édipo, ao saber a verdade, fura os olhos com um punhal e condena-se a viver cego em um exílio perpétuo. O coração de Paulo se comoveu como nunca por aquela prova de que os gentios desejavam conhecer a verdade, embora desse conhecimento derivasse a sua perda. Pois aquilo não se dava só com Édipo, mas com todo o mundo gentio. Comoveu-o igualmente o recolhimento respeitoso com que a assistência acompanhou o desenrolar da história terrível do príncipe tebano. Todos os que se achavam nas arquibancadas de pedra participavam da tragédia de Édipo. Todos viviam acorrentados a destinos inelutáveis, e seus deuses só conheciam esse destino, não conheciam a misericórdia. Nenhum redentor nascera para salvá-los. Não havia no céu quem os representasse, quem fosse para eles outro Adão Cadmon. Oh, quanto aprendeu naquela noite! Sentira o ímpeto de erguer-se para gritar em pleno teatro naquele coração do mundo gentil: não, o que vistes não é a verdade. O homem não é um animal acorrentado ao destino de sua natureza, é o eleito da criação. Deus concedeu-lhe uma graça especial, criou o homem à sua imagem e o dotou com seus próprios atributos. Insuflou-lhe uma alma que era uma parte dele, preparou a bênção antes da maldição, a salvação antes da calamidade. Sim, mesmo antes que criasse o primeiro homem, Deus criara o Salvador dos homens. As fontes da bem-aventurança se abriram no insondável abismo de seu coração ao lembrar-se naquele lugar do nome do Salvador. Foi como se brotassem águas vivas mergulhando-o num banho refrigerante. De volta para seu alojamento, ao passar pelas ruas de Atenas, tinha os passos inseguros. Achava-se ébrio, não de vinho, mas de ventura. Era que vira cristalinamente todo o poder do Messias. Naquela noite, Paulo, o apóstolo dos gentios, sentiu-se remontar ao céu. Primeiro viu o mundo estender-se à frente como uma toalha branca em uma mesa,
e nas cidades, nos vales e montes, nas florestas e desertos desse mundo, homens e mulheres, moços e velhos, cantavam e dançavam, alguns apenas envoltos em suas próprias sombras. Havia entre eles heróis, mas também havia pusilânimes amparando-se aos ombros dos amigos. Havia cegos tateando o chão com seus bordões, outros cegos também, mas de olhos perfeitos, a caminharem cheios de orgulho e de arrogância. Viam-se ricos com seus servos e precedidos de arautos, e pobres esfarrapados. Alguns, doentes, eram carregados em macas, turbas de outros corriam perseguidos por demônios na forma de moléstias. Paulo ouvia o tinir das campainhas dos leprosos e seus altos gemidos. Impuro! Impuro! Certos homens, meio devorados pelas doenças, andavam de rojos, passando as mãos escalavradas nas suas feridas. Havia os alegres, coroados de flores, acompanhados de flautistas, arpistas e dançarinas, sábios a caminharem lentamente rodeados de seus discípulos. Entre as turbas se insinuavam jograis mostrando os dentes em gargalhadas alvares. Mas todos, na sua eterna ida, convergiam para o mesmo ponto. Seus caminhos se iam juntando até a borda de uma cratera vulcânica que se abria de súbito a seus pés. Sem que o soubessem, dirigiam-se todos para a cratera ardente, e esta subitamente os tragava, moços e velhos, fracos e fortes, sãos e enfermos, sábios e ignorantes, todos, afinal, participando do mesmo destino, eram devorados pela cratera. E eis que, improviso, Paulo o avistou. Sua presença encheu o espaço, desde os remontados céus até os abismos insondáveis. E era a presença de um homem. Com os pés cobria metade da terra, e a cabeça chegava a altitudes inatingíveis. Então ele se inclinou e, introduzindo a poderosa mão nas entranhas do abismo, retirou deste os que se achavam perdidos. E depois que os retirou a todos, fechou-se a boca da cratera. Então, de seu corpo saíram asas da cor do azul do entardecer e debruadas de prata. E Paulo viu o céu transformar-se num prado de relvas rociadas e entremeado de bosques de ciprestes. E as multidões salvas do abismo se espalhavam sobre o eterno verde dos prados celestes, numa eterna juventude e eterna primavera. Paulo compreendeu a significação do que vira. Fora o último Adão que retirara do abismo as legiões de condenados, levando-os para o céu da paz que preparara para eles. E o apóstolo caiu de joelhos e cobriu os olhos com as suas mãos.